Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente tem aqui um tópico bem importante para o pessoal da EMITA, que é quando você começa a combinar números complexos com, no caso, a parte de geometria analítica. Bom, números complexos a gente sabe que é um assunto bem vasto, bem amplo nessa parte de EMITA, porque pega muita matéria além dela mesma, como trigonometria, geometria analítica, que é o que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai dividir essa aula com uma aula bem densa, uma aula bem rica em assuntos, né, em detalhes, em vários pedaços. Hoje a gente vai ver como que você, através de complexos, pode recair na equação de uma circunferência, tá? Então, primeiro, gente, vamos lá então? Vamos primeiro relembrar como que era a equação da circunferência, tá? Rapidamente aqui relembrando, já que o tópico em que a gente dá a matéria de circunferência é outro vídeo em outra aula, vamos só relembrar o básico aqui de uma circunferência. Quando você está trabalhando com ela, quais são os elementos principais em que você tem que se ater, né? Aos quais você tem que prestar atenção? O centro, falei rebuscado agora em que você tem que se ater, né? Então aqui, ó, o centro e o raio. Então, gente, os elementos mais importantes quando você trabalha com aqui uma circunferência são o centro de coordenadas A e B e o raio. Existem duas maneiras, na verdade, de você representar a equação de uma circunferência. Uma é chamada de equação reduzida mesmo, porque é uma forma mais compacta, mais reduzida mesmo, menorzinha de você representar a equação, uma forma mais compacta, mais simples. E tem a equação estendida ou equação geral, que na verdade é apenas eu pegar a equação reduzida e desenvolver os termos que vão estar ali ao quadrado. Que termos ao quadrado? É o que eu vou te mostrar aqui agora. Na equação da circunferência reduzida, você vai ter, no caso aqui, que ela vai ter essa carinha que eu estou escrevendo. Um x menos 1a ao quadrado, com y menos 1b ao quadrado, igual a um raio ao quadrado. Que é isso, meu Deus? Isso aqui é o seguinte. Quem está aqui depois do menos são sempre as coordenadas do centro da circunferência. Centro, no caso, de coordenadas A e B. E o que está aqui à direita vai ser o raio. No caso, o raio ao quadrado, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo disso, que você tem que estar muito bem nessa parte para poder entender onde é que complexos vai entrar aqui. Se eu tenho um exemplo qualquer, um centro qualquer, x menos 2 ao quadrado, com y mais 3 ao quadrado, igual a 49, tá? Vamos a partir daqui identificar o centro e o raio, galera? Como é que eu vejo isso? Primeiro, na verdade, eu tenho que ter um menos aqui, né? No y tem um mais. Por que eu tenho mais? Porque, na verdade, você tem menos um valor que já tem dentro dele também outro menos, né? Isso aqui, se eu escrever, vai ser da forma x menos 2 ao quadrado, até aí tudo bem. E aqui é y menos 3 ao quadrado. Viu como ficou parecido com o que eu escrevi lá em cima? Se você agora reparar bem, você vai ver o quê? O que vem depois do menos em cada item aqui dentro, em cada parênteses, depois do x e depois do y, são as coordenadas do centro, tá? Então aqui você vai ter que o A do teu centro vale 2 e que o B ele vale menos 3. Enquanto o que está aqui à direita ao quadrado é o valor do raio. Logo eu tenho uma circunferência de centro AB, ou seja, igual a 2 e menos 3, e um raio ao quadrado que é 49, ou seja, um raio que vale 7, tá? Circunferência de centro 2 e menos 3 e raio 7, ok? Eu só revisei o básico de equação de circunferência, já que, como eu falei, o tópico equação de circunferência apenas, né, a introdução a isso é numa outra aulinha, tá bom? Agora, onde que circunferência vai se encaixar em números complexos? Muitas questões do MIME, no ITA, na AFA, na EFON, na Escola Naval, vão querer que você pegue uma dada equação envolvendo módulo e identifique que lugar geométrico isso corresponde. Existem algumas questões mais difíceis de Olimpíadas e tal, que não vão seguir muito bem o que eu vou falar agora aqui, são exceções, tá? Mas, em geral, ele vai cobrar casos como os que eu vou mostrar agora, que vão recair em circunferência, e também isso é importante saber quando que vai dar mediatriz, elipse e hipérbole, tá? Então, basicamente, né, a menos que sejam casos muito ponto fora da curva, você vai ter equações que vão recair em circunferência,
mediatriz de um segmento, elipse ou hipérbole, tá? Vamos começar pela circunferência, que é um dos que mais caem disparadamente aí, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Você aqui, quando tiver uma equação da forma, vamos fazer assim? Eu vou colocar para você aqui no quadro a equação e vou explicar por que isso aqui recai numa circunferência, vou dar exemplo, tudo bonitinho, tá? Então, repara, quando você tem algo desse jeito aqui, ó, o que é isso, hein? Eu tenho um z, que é um x mais y qualquer. Eu sei que você geralmente, né, quando não tem número complexo na questão, cada um chama de um jeito, de a mais bi de x mais y. Mas como a gente vai recair em lugar geométrico, equação que geralmente tem x e y, não é? Equação de uma reta. Você escreve y igual a x mais b. Você escreve y igual a 2x mais 3. Você não escreve, por exemplo, b igual a 2a mais 3. Você não escreve as coisas com eixo A e eixo B. É eixo x e eixo y. Então fica mais fácil de você identificar o lugar geométrico se eu tiver aqui na minha frente que o z que está variando, né, tenha um x e um y na representação dele. E a gente vai agora botar o a mais b ali como qualquer coisa que seja constante naquela questão, que seja conhecida. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, módulo de z menos 2 mais 3i igual a constante 4, só para colocar um valor qualquer desse lado. Então, a gente vai identificar a que lugar geométrico correspondem todos os complexos da forma x mais yi, em que eu tenho que aqui o módulo dele, menos 2 mais 3i, é sempre igual a 4. Então, pessoal, como eu estava falando, o importante aqui é que você perceba que isso aqui tem que ser encarado como sendo uma distância, tá? Eu quero que até o final da aula, repito, mais uma vez, que você até o final da aula consiga perceber que aqui eu tenho que a distância de um ponto variável até um ponto fixo de coordenadas 2 e 3 é constante igual a 4. Mais uma vez, que a distância de um ponto variável até um ponto fixo de coordenadas 2, 3 é constante igual a 4. Por que isso aqui vai representar uma circunferência? É como se tivesse isso aqui, ó. Você tem que um ponto variável. Qual é a ideia da circunferência? Existe um ponto variável e um ponto fixo. Ponto variável, ponto fixo. Ponto variável, ponto variável, ponto variável, ponto variável, ponto variável. E a distância de cada um deles até o centro é sempre igual ao raio, que no meu exemplo aqui seria o 4, tá? Então, vamos fazer o seguinte. No caso da circunferência, até que se você não souber ler de cara que isso é uma circunferência, você vai conseguir fazer a questão. O problema é o tempo que você vai demorar frente ao seu concorrente, que vai fazer rapidinho numa boa. Mas, se nada der certo, dá para fazer. No caso da elipse e da hipérbole, cara, você vai acabar, no caso, meio que redemonstrando a fórmula da elipse e da hipérbole a cada questão, se você não souber o que eu vou te explicar agora. Então, cuidado, que se você se acomodar em, dá para fazer, mesmo que de um jeito mais demorado, né? Dá para ir pelo meio que no, né? Uma saidinha no remeleixo, não, você vai perceber que você vai perder muito mais tempo. E na prova do ITA, por exemplo, o tempo é essencial, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu, por exemplo, aqui, aproveitando o que eu já escrevi, chamar o z de x mais yi, coloque ele aqui dentro. E vamos aqui dentro juntar o que é a parte real e o que é a parte imaginária. Esse x e esse menos 2 eu coloco um do lado do outro. E aqui você vai ter yi menos 3i. Eu vou colocar também um do lado do outro. Pessoal, aí eu preciso que agora você esteja afiadíssimo com a forma pela qual a gente consegue pegar um complexo e tirar o módulo dele. Como que se tira um módulo de um número complexo? Para você tirar um módulo de um número complexo, né, você tem que pegar e fazer o quê? Ó, relembrando. O módulo de z é você tirar a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, sem um i aqui dentro, né? Só o coeficiente do i que eu tenho aqui. Nesse caso, não é muito bem x e y.
x e y é como a gente meio que o a e b representa a parte real e imaginária. No caso aqui a parte real é o x menos 2 e a imaginária é y menos 3. O que vale é a ideia. Se eu venho daqui para cá, você vai ter o que então aqui? Que é a raiz de parte real. Pego o x menos 2 e elevo ao quadrado, tá bom? Parte ou coeficiente da parte imaginária. Pego o y menos 3 e eleva ao quadrado. Isso vai dar 4. Se eu pego então aqui, para tirar essa raiz, e elevo ao quadrado à esquerda e direita, a gente vai ter finalmente aqui x menos 2 ao quadrado com y menos 3 ao quadrado, tudo isso igual a 16. Então você pode reparar aqui dentro que as coordenadas aqui do centro são 2 e 3. E que no caso aqui o teu raio ao quadrado vale 16, né? Então o teu raio vai ser 4, tá? É exatamente o que eu tenho aqui, é exatamente aquela equação da circunferência reduzida que eu dei antes, percebeu? E isso significa então o quê? Que os afixos desse complexo, que obedecem a essa condição do módulo do z, menos 2 mais 3i ser 4, vão ao final dessas continhas todas recair nisso aqui, na equação de uma circunferência. Os afixos x e y desse complexo z estão numa circunferência de centro 2, 3i, raio 4, tá ok? Mas você, peraí, você tinha me falado, né, professor, que tinha como você enxergar isso aí desde o início. Pois é, lembra do que eu te falei? É que, na verdade, quando as pessoas definem módulo no colégio, no curso, geralmente, algumas pessoas dão mole de não definirem módulo usando a palavra distância. Eu, por exemplo, até no vestibular normal, quando eu vou definir módulo, eu faço a reta real e mostro que o módulo é positivo por criar uma distância de um número até a origem. Quando você vai para o número complexo, fica mais nítido perceber que o módulo, no caso, o que acontece, né? Numa reta real, o módulo do 5 é 5 e o módulo do menos 4 é 4, porque eles são a distância desses números até a origem. Quando chega em número complexo que a pessoa manda que não, vai ser uma flechinha, vai ser um vetor com afixo A e B, e aí o módulo é o tamanho, no caso aqui do vetor. Ok, faz sentido falar em módulo como tamanho, mas não fica parecendo que da definição de módulo de número real para de número complexo são coisas completamente diferentes? E não são coisas completamente diferentes, pessoal. Porque, na verdade, ainda é ideia de distância. Enquanto aqui a distância de um número normal, né, entre aspas, normal, como 5, até a origem ou menos 4, aqui a distância do afixo até a origem. Porque, repara, medir o tamanho dessa flecha é você medir a distância do afixo até o ponto 00, tá? Então, aqui, o que acontece? Essa representação que eu tenho aqui no caso à esquerda, eu quero que você enxergue isso como o quê, né? Anota então aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo e copie o que eu estou te falando. A distância, né? Do afixo ou dos afixos XY até um ponto fixo de coordenadas A e B. Esse ponto fixo vai ser, no caso, o nosso centro. É constante e igual a 4. Igual a K, perdão, né? 4 é lá no meu exemplo. Igual a K. Então, toda vez que você tiver algo assim, você já vai associar uma circunferência, onde as coordenadas do centro estão aqui, centro de coordenadas A e B, né? Centro de coordenadas A e B, e o raio é aquela constante a qual eu igualei a equação ali do outro lado. Então, o que você vai ter aqui, né? Bom,
Então, pessoal, coloquei aqui um resumo para a gente se entender melhor, tá? Que eu quero que isso fique bem fixo na sua cabeça. Quando eu tenho, então, que o módulo de z menos 2 mais 3z dá 4, isso quer dizer que eu tenho que a distância de um ponto variável x, y até o centro dos 3 é constante igual a 4. Esse 4, então, é o raio, e mais uma vez, o afixo do complexo que está aqui depois do menos é que vai ser o centro de uma circunferência. Então guarda isso com carinho, que isso é importante pra caramba, isso vai te ajudar muito em várias questões da prova, tá legal?